Tem uma postagem de um neurocirurgião no Instagram que eu achei muito forte, muito impactante, muito intensa, muito boa para a gente refletir um pouco. Ele se chama Luiz Otávio Neuro, né? O arroba é Luiz Otávio Neuro, um neurocirurgião que trouxe as mensagens das pessoas no leito de morte, no fim da vida, o que que essas pessoas falavam, né? Quais eram as reflexões que elas traziam, né? Os seus pacientes. Então ele trouxe as frases para a gente pensar, porque às vezes ajuda a você refletir melhor sobre as questões que você carrega e se elas realmente têm esse peso todo, né, essa força toda, se você soubesse que a sua vida já vai acabar. Então, a primeira frase é a seguinte: eu passei 40 anos guardando rancor por algo que hoje eu nem consigo mais lembrar o que era. Quer dizer, rancor, ressentimento, criou-se uma distância, né, de alguém e que a pessoa se arrependeu porque nem sabia mais por que não falava com aquela outra pessoa, né? Por que que a gente se afastou? Por que que a gente não resolveu ou não cuidou da relação, não conseguiu se expressar, comunicar de fato um mal-entendido, né? O nosso maior mal, né, do ser humano é a linguagem, porque a gente acaba sempre nesse meio do mal-entendido. Não foi isso que eu quis dizer, você entendeu errado. E de fato podem existir conflitos terríveis por conta de palavras não ditas ou mal interpretadas. A segunda frase é a seguinte: deixei amizades de décadas morrerem por falta de uma mensagem. No fim, a gente só percebe que precisa de gente quando não tem mais ninguém. Quer dizer, uma pessoa que ficou muito tempo sozinha, né, que não tinha mais amizades, pessoas que talvez eram muito importantes para ela, mas às vezes uma timidez, às vezes um receio, será que manda ou não manda mensagem? Ah, não sei, já passou tanto tempo, né? Ali criou uma distância muito grande, né? Uma inibição. E às vezes você pensa, puxa, mas por que que só eu que tenho que puxar assunto? Por que que tem que começar sempre comigo? Né? Eu que tenho que ficar correndo atrás? Às vezes a pessoa pensa a mesma coisa. Ah, eu não vou atrás, fulano talvez nem queira falar comigo. E aí, por conta dessa questão da comunicação, às vezes você perde momentos valiosos, né? A próxima frase é a seguinte: eu não deveria ter ficado tanto tempo sem falar com meu irmão por causa de um terreno. Que idiotice a nossa. Quer dizer, né, a pessoa se lamentou de ter perdido a companhia, né, a presença do irmão, família, alguém que ama, por conta de bens materiais. Quantas vezes a gente se vê, né, a gente se percebe nessas questões que num momento como esse, de fim da vida, você vê que isso tem um tamanho muito pequeno. A próxima frase é a seguinte: a gente gasta a vida guardando as coisas boas para uma ocasião especial. E a ocasião especial, na verdade, era todo dia, e eu não vi. Quer dizer, a ocasião especial era viver, né? Era estar aqui no mundo, vivendo. A próxima: eu devia ter viajado mais, mesmo sem dinheiro, eu devia ter ido. Quer dizer, né, o que vale muito mais é a experiência, e não exatamente como você vai fazer, como você vai viver isso, porque imagina se você só for viajar, se for de avião, ou se for de carro, né? Ou se você puder, então, ficar no melhor hotel, ou se você puder comprar omiyage, né? Presentinhos, lembrancinhas para todo mundo. Quer dizer que se você não tem nada disso, você vai perder, né, essa oportunidade de ir com a turma, ou com um amigo, amiga, namorado, esposa, enfim, família, de maneira geral, né? Aqui no Japão tem uma questão muito interessante, que eu acho que vai de encontro com isso, e você não precisa ter dinheiro para passear, para viajar, para ver coisas bonitas, não só pela questão das paisagens, as experiências, como aqui tem muitas dessas lojas de conveniências, as combines e máquinas de bebidas nas ruas, você consegue, né, sair, ter uma experiência mesmo que você esteja sem dinheiro, mesmo que você esteja contando suas moedinhas, você consegue passear, né? Você consegue fazer as coisas sem gastar praticamente, mas você vai viver.
você vai fazer alguma coisa. Eu acho isso muito interessante aqui no Japão, essa chance que você tem de realmente viver as experiências. E não que você tenha que ter tudo sob controle, dinheiro sobrando para sair de casa. A próxima frase é a seguinte: nenhum dos meus diplomas ou conquistas estão aqui, segurando a minha mão agora. Porque eu dei tanto sangue por coisas que não têm coração. Quer dizer, às vezes, coisas que não têm coração, além dos títulos, né, conquistas materiais, diplomas, cursos, todas as coisas, as discussões políticas, ideológicas. Muitas vezes a gente se perde, né, na abstração, na teoria, nas questões que, de fato, às vezes a gente não vai conseguir mudar. E você deixa, às vezes, ali a sua família abandonada, né? Às vezes quem tá perto. Lembro de um professor que ele falava: é muito fácil você se emocionar com a sociedade, você se compadecer com o que tá ali fora, mas e o que tá do teu lado, né? E o coração, como aqui na frase diz, né? Os corações que estão aí perto de você, né? Você tá fazendo a diferença na vida dessas pessoas? Você tá prestando atenção no que você tem na sua vida hoje, agora? Você se dedica, se entrega para algo além da carreira, dinheiro, trabalho, ou questões ideológicas, políticas, enfim, as causas, as lutas, mas e dentro de casa, né? Como é que as coisas estão? As suas amizades, as pessoas próximas, quem você tem consideração, para que a gente consiga, às vezes, olhar de uma forma mais humana para as coisas que realmente precisam da gente, ao nosso lado, né? Ao nosso redor. A próxima frase é a seguinte: eu fui tão duro com os meus meninos. Eu achei que estava criando o homem, mas só estava criando distância. Às vezes tem um referencial muito forte, né? Muito rígido, de como você deve ser, né? Muitas exigências com os filhos, com a família em geral, com cônjuges. Às vezes a gente perde tempo querendo a perfeição do outro, né? Exigindo isso, cobrando demais, mas para quê? Como disse nessa frase, né? Eu só criei distância. Então foi mais traumático do que algo amoroso, né? Do que criar laços, vínculos, do que sustentar de fato uma ligação fraterna. A próxima frase é a seguinte: a felicidade era tão simples, mas eu estava ocupado demais sendo uma pessoa séria e importante. Isso também vai de encontro com o falso self social, o que esperam de nós. Tem muita gente que não se entrega a certas experiências e certas coisas que, isso é bobagem, não perco tempo com isso. Eu sou uma pessoa séria, eu sou importante, eu tenho, né, a minha imagem a preservar. E muitas vezes, né, escorre pelas mãos experiências que parecem bobas, simples, mas que realmente seriam momentos felizes. A próxima frase é a seguinte: não chora não. Aproveita que você ainda pode andar no sol, tomar um banho de chuva. Vai viver, por favor. Viva. Quer dizer, né, tantas coisas que passam despercebidas, que a gente deixa pra lá e que no final da vida é tão valorizado, né? Vai ver um dia de sol, né? Saia de casa, olhe a natureza, olhe a rua, ouça uma música, veja um filme, vai viver. A próxima frase é a seguinte: eu devia ter beijado mais a sua mãe. Devia ter falado para ela que ela estava bonita todos os dias. Quer dizer, às vezes a pessoa ela ama muito o parceiro ou a parceira, mas não fala, né? Guarda para si mesmo. E vê que na hora que tudo tá acabando, puxa, eu devia ter feito mais. Claro que isso tem a ver com uma culpa, uma cobrança interna, mas às vezes realmente a pessoa não se expressava. Por vergonha, medo, por vários motivos, questões culturais às vezes. Mas como é importante expressar, né, o que você sente enquanto você tem tempo e capacidade para isso. A teoria do Winnicott, que ele fala que eu esteja, né, vivo na minha morte. Isso quer dizer que eu esteja consciente, que eu tenha, né, consciência de quem eu sou, de quem está ao meu lado, que eu consiga me perceber. Às vezes você não está assim, né, na velhice, se a gente tiver um problema, nem sempre a gente tem essa sorte ao envelhecer, né? Às vezes a gente pode ter um Alzheimer,
e várias outras doenças, demências, que você perde a memória. Você simplesmente não consegue mais reconhecer nada. Então, enquanto você é capaz, você tem sua linguagem, sua cognição, sua comunicação, tudo preservado, né? Expressar aquilo que sente como um ser humano que se comunica, né? Um adulto que sabe colocar em palavras ou tenta aquilo que sente e principalmente valorizar quem está, né, ao seu lado. E aí no final, o Luiz Otávio diz: como neurocirurgião, eu vejo essa cena se repetir quase todos os dias no leito de morte. Ninguém se arrepende de não ter trabalhado mais, de não ter comprado o carro do ano, né? As pessoas se arrependem com algo que é muito mais profundo, né? O arrependimento é sempre sobre o tempo que não volta e as palavras que não foram ditas. Então, eu achei isso super forte, super profundo, assim, pra gente pensar. O arrependimento é sempre sobre o tempo que não volta e as palavras que não foram ditas, né? Não tem nada a ver com o que você não comprou, né? Quando você estiver morrendo, você não vai pensar: ai, nossa, aquela casa que eu não comprei, ou aquele carro, ai, nunca tive a casa própria. Não, você vai pensar nas suas relações, né? Em outros seres humanos que são significativos para você. Então é isso, o vídeo de hoje eu trouxe essa reflexão do Luiz Otávio, achei muito pertinente, bem profundo mesmo, e faz a gente pensar um pouquinho em como a gente anda levando a vida, né? Será que a gente está prestando atenção nas pessoas, em nós mesmos? Será que a gente está sendo sério demais? Será que a gente tem momentos, né, de descontração, diversão, de perceber a natureza, a vida lá fora? Acho que é uma reflexão muito válida que ele trouxe. Então é isso, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Um abraço.